Oi pessoal, meu nome é Kátia, eu sou professora de matemática da escola EE São Paulo e hoje a gente vai falar sobre posição relativa da reta. Dadas duas retas ou equações de retas, as suas classificações em relação à posição entre elas irão assumir algumas classificações. A primeira que nós vamos estudar são as retas paralelas. Duas retas são consideradas paralelas quando o coeficiente angular de uma é igual ao da outra. E traçando uma reta perpendicular que passe pelas duas retas, o ângulo formado é de 90 graus e, em outras palavras, duas retas que são paralelas nunca se interceptam no plano, então nunca vão cruzar no plano. Em notação, escrevemos que R é paralelo a S. Então, pessoal, é importante que vocês saibam a notação de paralela, tá? Porque nem sempre ele vem utilizando a palavra paralela. Às vezes ele traz R paralelo a S. Então, eu preciso saber que isso aqui está representando isso. Certo? Então, vamos ver aqui o que ele comentou no slide anterior. Então, aqui a gente tem o nosso plano cartesiano, nós temos duas retas que não se interceptam, então elas são paralelas, elas não se cruzam. E se eu traçar uma reta perpendicular que forma um ângulo de 90 graus entre elas, certo? Então, realmente aqui elas são paralelas. Então, o exercício ele vai falar assim: dadas duas retas RS distintas, R igual a Y igual a 2x mais 3, S, Y igual a 2x menos 1. Essa equação, ela está escrita em forma reduzida. E na equação reduzida, o que eu tenho? O valor que acompanha o x é o meu coeficiente angular. E o termo independente é o meu coeficiente linear, tá? Então, se a gente for ver, olha, lá na retinha R, onde ele está cruzando, ó, onde ele teria que cruzar, não é no coeficiente linear, é no ponto 3, ó. Se eu for aqui, ver a minha reta R, onde ela está cruzando no eixo Y? No ponto 3. Ó, no eixo, na reta S, onde ele teria que estar cruzando o eixo Y? No menos 1. Ó, se a gente for olhar a reta S, onde ele está cruzando? Menos 1, certo? Então, o coeficiente linear é o ponto que intercepta o meu eixo Y, onde ele cruza o Y, certo? E aqui é o meu coeficiente angular, é a tangente do ângulo de inclinação. Então, aqui ele tem um ângulo, e esse ângulo, eu vou estudar a tangente deste ângulo, que aqui no caso derivou em 2, certo? Então, aqui eu vou ter 2 no x e 2 no y. Então, como o meu coeficiente angular de R é igual ao coeficiente angular de S, as retas são classificadas como paralelas, certo? Perpendiculares, então elas podem ser classificadas como perpendiculares. Duas retas são perpendiculares quando o ângulo formado entre elas é de 90 graus. Em notação, escrevemos R perpendicular a S. Então, a palavra perpendicular é representada por este símbolo aqui, certo? R perpendicular a S. E aí, o que a gente tem? Nesse caso, ele trouxe a equação geral, só de uma, na outra não. Ele trouxe, na real, o que está de azulzinho aqui, foi eu que arrumei, tá? Então, o exercício ele trouxe, sejam as retas R, x menos y igual a 1. Aqui, ela não está organizada. Eu não posso dizer que aqui ela é uma equação geral. Porque para ser uma equação geral, aqui ela não é nem geral e nem reduzida. Ela é uma equação que está no meio termo ainda, tá para ser organizada, tá? E antes de eu classificar quem é o A, quem é o B, quem é o C, eu preciso
deixar todo mundo do mesmo ladinho do igual. E nesse caso aqui da reta R não está. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é organizar, tá? Então, x menos y menos 1 igual a 0. Agora sim ela está em forma de equação geral. Pro, se eu quero transformar em equação reduzida para ver o coeficiente angular, posso? Pode, beleza, tá? O caminho é vocês que vão escolher, que vocês vão seguir, certo? O que a gente precisa lembrar? Que para ela ser perpendicular, classificada como perpendicular, eu tenho que analisar uma regrinha. Que o coeficiente da reta R vezes o coeficiente da S, então o coeficiente de uma reta vezes o da outra, precisa dar menos 1. Se der menos 1, eu classifico como perpendicular. Se não der menos 1, a gente vai ver como vai classificar no próximo slide, tá bom? Então, aqui, o que eu vou fazer? Como ele trouxe a equação geral, a gente pode lembrar que o meu coeficiente angular é menos A sobre B. Então, eu vou usar o menos A sobre B. Beleza. Menos da formulazinha. O meu A aqui, ó, é o valor que acompanha o X, então é o 1. O meu B é o valor que acompanha o Y, menos 1. E aí, menos com menos dá mais, então 1. O coeficiente angular da reta S é também menos A sobre B. O A é 1 e o B é 1. Menos da formulazinha, 1 sobre 1 é menos 1. Se eu multiplicar 1 vezes menos 1, o que eu encontro? Menos 1. Então, eu posso dizer que essas retas são perpendiculares, certo? Então, vamos lá. Concorrentes. Então, dizemos que duas retas são concorrentes quando, dadas duas retas distintas, os seus coeficientes angulares são diferentes. Em notação, escrevemos que R é concorrente a S. Então, aqui, este é o símbolo de concorrente, certo? A diferença de concorrente para perpendicular é que concorrente, ela vai formar ângulos diferentes de 90 graus. Elas vão se cruzar e não necessariamente vai estar no ângulo de 90 graus, porque se cruzar e formar um ângulo de 90 graus entre elas, ela é classificada como perpendicular. Fora isso, se formar outros ângulos, ela é classificada como concorrente, certo? E aí, concorrente, o que vai acontecer? O M de R vai ser diferente do M de S. Então, por exemplo, eu fiz a continha lá, a verificação, multipliquei um pelo outro. Não deu menos 1, então ela não é perpendicular, ela é concorrente, tá? Então, aqui, a gente vai analisar. Para ser concorrente, o M de R tem que ser diferente do M de S. Então, aqui nós temos equação geral, onde a gente tem o A, que acompanha o X, o B, que acompanha o Y, e o C, que é o termo independente, certo? Na equação geral, para eu encontrar o coeficiente angular, eu faço menos A sobre B. Então, menos A sobre B. 1 menos da formulazinha, 1 sobre 1, que é menos 1. Tá bom, Pro. Na reta S, menos A, então menos 5, porque o A é menos 5, sobre B, que é 2. Menos e menos é mais, então vai dar 5 sobre 2. E se eu multiplicar menos 1 por 5 sobre 2, vai dar menos 5 sobre 2. Então, ela não é perpendicular, ela é concorrente, pois o M de R é diferente do M de S, certo? Beleza? Vamos ver aqui um exemplo. Qual é a posição da reta R de equação 15x mais 10y menos 3 igual a 0 em relação à reta S de equação 9x mais 6y menos 1 igual a 0. Aqui nós temos as duas são equações gerais e para achar o coeficiente angular, para verificar se são iguais ou se são diferentes, eu preciso achar o coeficiente angular. Então, vamos lá.
menos A sobre B. Então, menos o A aqui é 15, o B aqui é 10. 15 sobre 10. Dá para simplificar, certo? Por quanto eu simplifico 15 e 10? Ah, eu tenho na tabuada do 5, então por isso a gente vai dividir por 5. Dividindo por 5, eu encontro menos 3 sobre 2. 15 dividido por 5 é 3 e 10 dividido por 5 é 2. Lembrando, quando a gente simplifica, a gente verifica na tabuada de quem os dois números têm. Eles precisam estar na mesma tabuada. Beleza? Coeficiente angular de S, menos A sobre B. Então, menos 9 sobre 6. 9 e 6 a gente tem na tabuada do 3. Então, isso quer dizer que eu vou simplificar por 3. 9 dividido por 3 é 3, 6 dividido por 3 é 2. Então, menos 3 sobre 2. Olha, Pro, os coeficientes são iguais. Então, se os coeficientes são iguais, eu classifico como sendo paralela. Beleza? Aqui, determine uma equação da reta que passa pelo ponto P, 2 menos 3, e é paralela à equação, a reta de equação 5x menos 2y mais 1 igual a 0. Ele quer uma equação da reta que passa por esse ponto, mas ele não trouxe o coeficiente. E também não trouxe outro ponto para eu encontrar o coeficiente angular. Mas ele me deu uma informação muito importante. Ele me trouxe uma equação e ele disse que essa equação ela é paralela a essa reta. Se elas são paralelas, o que precisa ser igual? O coeficiente angular. Então, se eu acho o coeficiente angular desta reta, ele é o mesmo dessa outra reta que eu preciso encontrar. Beleza? Então, aqui na equação da reta, a gente pode utilizar para encontrar o coeficiente angular menos A sobre B. Então, menos 5 sobre menos 2, menos e menos é mais, então vai dar 5 sobre 2. O coeficiente angular dessa reta, que eu só conheço um ponto, é 5 sobre 2. Por quê? Ele disse que a reta ela é paralela a essa equação da reta. Então, se ela é paralela a essa equação da reta, o coeficiente angular das duas são iguais. Então, vamos lá. Para encontrar a reta R, que é paralela à equação da reta que passa pelo ponto 2 e menos 3, o coeficiente angular das duas equações da reta são iguais. Então, a gente vai utilizar y menos o y do ponto igual a m vezes x menos x desse ponto. Então, vamos lá. Ó, o y do meu ponto é menos 3. Então, y menos 3. O coeficiente angular é o mesmo dessa reta aqui. Então, 5 sobre 2. Vezes x menos o x do ponto, que é 2. Aqui, a gente tem dois sinaizinhos grudadinhos. Vamos transformar em um só para a gente não se complicar, tá? Então, aqui, menos e menos é mais. Então, vai ficar y mais 3. Aí, o que a gente vai fazer? Lembra que o valor que está em cima da minha fração vai multiplicar, então, o numerador vai multiplicar todo mundo que está aqui em cima. O denominador que está dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando, porque a operação inversa da divisão é a multiplicação. E aí, ele vai multiplicar todo mundo quem? O y e o 3. Então, eu preciso do parênteses para indicar que esse 2 está multiplicando todo mundo que está do outro lado do igual. E aí, a gente vai fazer as distributivas. Então, 2 vezes y, 2y, 2 vezes 3, 6, 5 vezes x, 5x, 5 vezes menos 2, menos 10. E agora, a gente vai encontrar a equação dessa reta. Ele não disse se era uma equação geral, se era uma equação reduzida, então a gente vai encontrar uma equação geral aqui. E depois pode achar reduzida também, né? Então, vamos lá. Aqui,
eu não mexi na parte do x, então, ó, o 5x e o menos 10, olha, ficaram com o mesmo sinal. Eu resolvi mexer no lado 2y mais 6. Então, quando eu mexo com esse lado, eu troco o sinal de todo mundo de quem eu mexi. Então, o mais 2y vai virar menos 2y. O mais 6 vai virar menos 6. Agora, eu vou juntar os termos semelhantes, que aqui no caso é menos 10 com menos 6. Ó, não é multiplicação, então vai ser a soma, porque eu tenho sinais iguais. Quando eu tenho sinais iguais, eu somo e conservo o sinal. Então, isso aqui vai dar menos 16. E aí, eu vou ter 5x menos 2y menos 16 igual a 0. Essa é a nossa equação geral, tá? Se eu for achar a equação reduzida, eu vou isolar o y, ou vou fazer lá menos a sobre b, né? Que a gente já sabe que é 5 sobre 2, né? E se a gente for ver aqui no que a gente encontrou, é isso mesmo que vai ter. Se desse qualquer número aqui, ó, diferente desse valor aqui, estava errado, tá? Então, menos 5 sobre 2, né? Então, 5 sobre 2. E menos 8. Por que menos 8? Porque quando isso aqui vai ficar menos c sobre b. Então, menos 16, menos 2. Menos 16 dividido por menos 2 dá 8 positivo. Mas com menos que está lá fora, menos 8, certo? Então, essa aqui é a nossa equação reduzida. Vamos para mais um exemplo. Então, aqui, determine a equação geral e reduzida da reta que passa pelo ponto A, menos 6 e 2, e é perpendicular a R. Então, ele trouxe a reta R. Essa reta R, ela não está organizada, tá? Então, ela não está escrita ainda como forma de uma equação geral, porque ela não está igualada a zero. Então, para a gente não se confundir, a primeira coisa que a gente vai fazer é organizar essa equação. Então, primeiro vamos organizar essa reta R, que é x mais 3y menos 4 igual a 0. Então, na equação geral, a gente pode utilizar menos a sobre b para encontrar o coeficiente angular. Então, o coeficiente angular dessa reta é menos a, que é 1, sobre b, que é 3. Então, menos 1 sobre 3, menos 1/3. Este é o coeficiente angular desta reta. Como ele disse que ela é perpendicular à equação da reta que vai passar pelo ponto menos 6 e 2, a gente precisa lembrar o quê? Que o coeficiente angular, o m de r e o m de s, tem que ser igual a menos 1. Então, quando eu multiplico esse coeficiente angular pelo coeficiente angular da reta que passa pelo ponto A, menos 6 e 2, precisa dar menos 1. Para que isso aconteça, o meu m de s só pode ser 3, tá? Pois menos 1 sobre 3, que é o coeficiente que eu conheço, vezes 3 é igual a menos 1. Então, pessoal, quando a gente tem essa multiplicação do m de r pelo m de s, que tem que dar menos 1, é eu pensar, eu tenho esse coeficiente, para eu multiplicar e dar menos 1, eu tenho que inverter o que eu tenho e trocar o sinal, certo? Então, aqui, eu vou inverter o número, então vai ficar o 3 em cima e o 1 embaixo, e o sinal eu vou trocar também. Então, se é negativo, fica positivo. E aí, quando eu faço essa multiplicação, o que sobra? O menos 1, tá? Porque se eu multiplicar, ó, 1 por 3, vai dar 3. 3 dividido por 3 vai dar 1, com o menos que ficou aqui, menos 1. Ou eu penso, simplifico, corto esse 3 com esse 3, o que sobra? Menos 1, tá? Então, para que isso aconteça, o meu m de s precisa ser o número 3. Então, eu já achei o coeficiente angular do m de s, porque ele me deu a informação
que as retas são perpendiculares. E quando as retas são perpendiculares, eu preciso obedecer a regra de que o m de uma reta vezes o m da outra tem que dar menos 1, certo? Então, vamos lá, substituir os valores. O ponto, eu tenho o y valendo 2, então y menos o y do ponto, que é igual ao meu coeficiente angular, que nesse caso é 3, vezes x menos o x do ponto, que é menos 6. Primeira coisa que eu vou fazer é tirar esses dois sinaizinhos que estão grudadinhos, transformar em um só. Então, aqui eu conservei, né, y menos 2 igual a 3 vezes x mais 5, mais 5 não, desculpa, mais 6, porque menos e menos é mais. E agora o que eu preciso fazer é a distributiva aqui. Então, y menos 2, pessoal, aqui não precisava nem do parênteses, tá? Eu buguei porque não tinha nenhum número multiplicando, então parênteses aqui, olha, não é necessário. Aí, aqui fica y menos 2, né? Igual 3 vezes x, 3x, 3 vezes 6, 18. E aí, agora a gente organiza, tá? Aqui no caso, eu não mexi com o lado do x, então o 3x e o mais 18 estão aqui. Vou mexer com o lado do y, então o y passa negativo e o 2, que é negativo, também vai passar positivo. E aí, eu vou juntar os termos semelhantes, que aqui no caso é 18 mais 2, né? E aí, a gente vai ter 3x menos y mais 20 igual a 0. Essa é a nossa equação geral. Eu preciso encontrar minha equação reduzida, então, a única coisa que eu preciso fazer é isolar o y. Aqui, como o y está sozinho, é bem facinho, né? Se eu mandar o y para o lado de lá, eu já acho a minha equação reduzida, ó. O y vai ser igual a 3x mais 20, certo? E a gente já sabe que o coeficiente angular, então, ia ser 3 mesmo. E o linear é 20, certo? Essa é a minha equação reduzida. E essa é a geral. Um outro exemplo que pode aparecer é dadas as retas de equações R, então ele trouxe aqui, e S, mostre que elas são perpendiculares. Na equação geral, podemos utilizar o menos A sobre B. Então, na primeira reta, o A é 2, então, menos da formulazinha, o A é positivo é 2 e o B é positivo 3. Então, portanto, menos 2 sobre 3. Aqui, da reta S, o A é 3 e o B menos 2. Então, menos da formulazinha, 3 dividido por menos 2. Menos e menos, mais. Então, 3 sobre 2. Só olhando, ó, eles são com sinais trocados e os números, ó, o que está no denominador aqui, está no numerador aqui. O que está no numerador aqui, está no denominador aqui, ó, está trocado. Então, óbvio que vai dar menos 1, né? Mas a gente vai fazer a continha. Então, aqui, porque ele pediu para mostrar, então eu preciso mostrar. Então, para ser perpendicular, o m de R vezes o m de S é igual a menos 1. Então, portanto, menos 2 terços vezes 3 sobre 2 é igual a menos 1. Porque vai dar, ó, 6, 6. 6 dividido por 6 vai dar 1, né? Menos 1. Beleza? E é isso, gente. Obrigada. Espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham entendido. Caso tenham alguma dúvida, saibam que eu estou sempre aqui à disposição de vocês. Podem perguntar ou pelo YouTube, ou pelo Teams, ou pelo WhatsApp, tá bom? Beijos e até a nossa próxima aula.